Oi meninos, tudo bom? Então, na última aula a gente falou um pouco sobre o imperialismo e a Primeira Guerra Mundial. E hoje a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a Guerra Fria. Como é que esses dois eventos eles se casam e como é que um pode ser decorrência do outro. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que aconteceu entre 1939 a 1945 e que envolveu a maior parte dos países, né, do mundo inteiro. A Segunda Guerra ela vai surgir como uma nova tentativa, digamos assim, de equacionar os conflitos deixados ali pela Primeira Guerra Mundial. A Itália e a Alemanha, elas não aceitavam essa derrota, principalmente a Alemanha, porque teve ali muitos embargos, né, digamos assim, com o Tratado de Versalhes de 1919. E a gente vai ter ali, juntamente com o Japão, esses dois países, né, Itália e Alemanha, buscando ali uma redivisão dos mercados mundiais para expandir os seus parques industriais. Então eles queriam expandir a sua indústria e de certa maneira também entrar no páreo juntamente com os outros países. Só que eles estavam impossibilitados justamente por todos os embargos realizados e feitos ali a partir do Tratado de Versalhes. Vamos lá. Preciso lembrar também que a Alemanha e a Itália, nesse período, eles estavam sendo governados por partidos, digamos assim, autoritários, governos extremamente autoritários, que a gente chama de governos totalitários, né? A Alemanha estava sendo governada por um cara chamado Adolf Hitler, que todo mundo conhece, e a Itália por Benito Mussolini. E ambos ali pertenciam a partidos muito totalitários e centralizados ali na figura de suas próprias pessoas. Bem, e o que foi que causou a guerra? A guerra ela começa com a invasão do Hitler à Polônia, isso em 1939, num ataque surpresa ali. Posteriormente, com essa invasão do Hitler à Polônia, a França e a Inglaterra vai declarar guerra à Alemanha. Nos meses seguintes, o Hitler ele vai invadir ainda a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e parte também do território francês. Em setembro de 1940, o Hitler, juntamente com os italianos, né, liderados pelo Mussolini, e o Japão, vão formar ali, digamos assim, uma coalizão de apoio mútuo, que foi chamado de Eixo. Do outro lado, a gente tinha os chamados aliados, que eram os países aliados à França e à Inglaterra. No mesmo mês, os alemães eles vão bombardear Londres e em junho de 1941, o Hitler ele vai romper um pacto que ele tinha assinado com Stalin, que ficou conhecido como Pacto Germânico-Soviético, que eles assinaram bem antes da guerra, que era um pacto em que eles não iriam se agredir caso houvesse algum conflito dessa natureza. E aí o Hitler decide invadir o território da Rússia, o que faz com que a Rússia declare guerra contra a Alemanha. Forma-se então uma outra coalizão de países, formados pela França, Inglaterra e Rússia, que ficaram conhecidos como os aliados. Em mais ou menos na mesma época, 1941, por aí, a gente vai ter o ataque japonês a Pearl Harbor, que era uma base norte-americana que ficava no Havaí. Isso vai fazer com que os Estados Unidos entre também no conflito junto aos aliados. Paralelamente a tudo isso, o Hitler ele vai perseguir minorias étnicas ou minorias, digamos assim, que para ele era considerada uma afronta ao ideal de raça ariana que ele tinha, que eram os eslavos, os ciganos, os negros, os homossexuais e principalmente os judeus, né? Eles forçavam essas pessoas ao trabalho forçado em campos de concentração ou executavam essas pessoas em campos de extermínio. No final da guerra, a gente vai ter ali cerca de 6 milhões de judeus mortos num dos maiores crimes da humanidade, que foi considerado o Holocausto, que foi quando Hitler mandou matar todos esses judeus como uma solução final. A Alemanha ela vai se render do conflito por volta de 1945, poucos dias antes do suicídio de Hitler, porque ele viu que não tinha mais solução para ele acabou se matando, né?
ele e sua esposa no porão de sua casa, e o conflito no eixo europeu já estava mais ou menos resolvido ali por volta de maio de 1945. Mas, com toda essa situação envolvendo os Estados Unidos e o Japão, os Estados Unidos decidiram então jogar 2 bombas atômicas para mostrar o seu poder, inclusive para o mundo inteiro. 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e uma em Nagasaki, que acabou culminando com a morte de cerca de 200 mil pessoas. Em setembro de 1945, o conflito ele chegava ao fim, mas os seus desdobramentos eles iriam ressoar por todos os anos seguintes. E aí a gente teria um conflito emendado no outro, que foi a Guerra Fria. Com o final da Segunda Guerra, a maior parte dos países da Europa estavam extremamente destruídos. Então, os Estados Unidos criou um plano de ajuda financeira a esses países que ficou conhecido como Plano Marshall. Esse Plano Marshall previa ali ajuda financeira para diversos desses países, mas desde que eles se associassem ao lado capitalista. É importante a gente lembrar que a União Soviética estava em plena expansão. E aí criou-se uma divisão do mundo em um bloco capitalista e um bloco socialista. Um bloco capitalista liderado ali pelos Estados Unidos e um bloco socialista liderado ali pela União Soviética. A gente tem então essa bipolaridade, é como se o mundo tivesse dividido em 2 polos, né? Um que era socialista e um que era capitalista. Os 2 polos, né, tanto ligado à União Soviética quanto ligado aos Estados Unidos, não chegaram a um conflito efetivo, mas durante todos esses anos que se seguiram ali de Guerra Fria, a gente tem vários conflitos em que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tiveram participação muito grande. Por isso que o nome ficou conhecido como Guerra Fria, uma vez que eles não tiveram um conflito direto, mas os conflitos indiretos foram patrocinados ou tiveram participação das 2 potências. A gente pode citar aqui vários exemplos ali de conflitos que envolveram essas 2 potências. O primeiro foi a Guerra da Coreia, que aconteceu ainda na década de 1950, 5 anos depois do fim da guerra. A Guerra da Coreia ela foi causada porque a Coreia ela foi dividida em 2 partes, Coreia do Sul e Coreia do Norte, uma socialista e outra capitalista, e a Coreia do Sul capitalista ela foi invadida pela Coreia do Norte socialista. Em 1953, depois de todo esse rebuliço dessa invasão, eles vão assinar um cessar-fogo, mas até hoje a gente sabe que os 2 países, vez ou outra, se ameaçam veladamente. A gente também tem a corrida espacial. A corrida espacial foi uma acirrada competição tecnológica entre as 2 potências, né, mundiais, que tinham, na verdade, como mostrar, como objetivo principal, mostrar para o mundo quem era a sociedade mais inteligente, a sociedade mais desenvolvida cientificamente. E o espaço foi o lugar onde é que eles escolheram para mostrar esse poder de cada um, né? A Rússia mandou um dos primeiros homens a orbitar a nossa Terra, e os Estados Unidos, em 1969, foi um dos primeiros a levar o homem à Lua, o astronauta Neil Armstrong, em 1969. A gente também tem outros conflitos, também na Ásia, né, mas não menos importantes, que foi a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã ela aconteceu porque, com o fim da Guerra da Indochina, que era um conflito que também aconteceu ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, o Vietnã ele foi dividido entre o Sul, monárquico e capitalista, e o Norte, que era socialista. Eles acreditavam que haveria um referendo, né, para unificar o país em 1956, mas um ano antes o primeiro-ministro do Vietnã do Sul ele vai cancelar essas eleições e instalar uma ditadura militar que perseguia as pessoas contrárias ao regime. E aí a coisa ficou feia, porque aí começou a guerra. Os Estados Unidos decidiu intervir, né, a partir de 1964, mas o conflito ele vai se prolongar até 1975. A opinião pública criticou muito a participação dos Estados Unidos na guerra, e os Estados Unidos, mesmo com toda a sua força bélica e mesmo sendo um dos países mais importantes do mundo
naquela época, e continua sendo um dos países mais importantes do mundo, perdeu a guerra. E como eles já estavam perdendo diversos conflitos, diversas batalhas, eles decidiram, de certa maneira, se retirar, dizendo que não queria mais se meter naquela confusão, mas na verdade eles tinham perdido o conflito. O território do Vietnã ficou completamente destruído por armas químicas e biológicas utilizadas durante o conflito, e foi um dos conflitos mais feios porque ele foi televisionado, então os jornais constantemente passavam ali notícias sobre o Vietnã e mostravam imagens de como estava acontecendo, como estava desenvolvendo-se o conflito. Então a opinião pública ela criticou bastante essa guerra. A Guerra Fria ela vai começar a se encaminhar para o final por volta da década de 1970, no finalzinho ali da década de 1970, quando os Estados Unidos e a União Soviética eles vão concordar em desacelerar essa corrida armamentista, a corrida por armas, enfim. A subida também ao poder, né, de um líder chamado Gorbachev em 1985, e depois, em 1989, a queda do Muro de Berlim, que separava Berlim Oriental de Berlim Ocidental, um lado capitalista, outro lado socialista, e a dissolução também da União Soviética em 1991, são caracterizados como essas três situações que colocam fim na Guerra Fria. Mas tem muita gente que fala que a Guerra Fria ela não acabou. Ela só pegou um novo rumo, uma nova estrutura e uma nova organização. Mas isso é outra coisa. Eu deixei aqui a atividade na descrição do vídeo e um texto complementar para quem quiser aí aprofundar o conteúdo, tá certo? Espero que vocês estejam bem, um beijo e até mais.